Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Sobre o Sentido da Vida, de Viktor Frankl. E olha, esse aqui é um baita de um livro. Ele consiste em transcrições de palestras que o autor deu em 1946, então alguns meses após a sua libertação do campo de concentração. Bom, para quem não conhece a história do autor, o Viktor Frankl ele foi um psiquiatra sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a ficar preso nos campos de concentração, mas sobreviveu a essa experiência terrível e foi através dessa experiência que ele aprofundou algumas das suas pesquisas na área da psiquiatria em relação à busca de sentido na vida. E, inclusive, sobre isso tem um outro livro do autor, que é o Em Busca de Sentido, que está na minha lista de leituras para 2023. E nessas 3 conferências, então, que nós temos aqui transcritas, neste livro, o autor ele vai tratar sobre o sentido e a importância da vida humana sob diversos aspectos, usando como exemplos algumas das experiências que ele teve tanto dentro quanto fora dos campos de concentração. Para iniciar aqui, então, separei um trecho onde o autor ele vai tratar sobre a importância da vida humana. Ele vai questionar, então, a questão da vida humana estar cada vez mais se transformando em um meio ao invés de um fim. Desde Kant, o pensamento europeu sabia transmitir uma mensagem clara sobre a verdadeira dignidade do ser humano. O próprio Kant afirmou, na segunda formulação de seu imperativo categórico, que cada coisa tem seu valor, o ser humano, porém, sua dignidade. O ser humano jamais deveria tornar-se um meio para o fim. No entanto, já na ordem econômica das últimas décadas, as pessoas que trabalham foram, em grande parte, convertidas em simples meios, degradadas a meios da vida econômica. Já não era mais o trabalho que constituía um meio para o fim, um meio para subsistir. Na verdade, era o ser humano e sua vida, sua energia vital, sua força de trabalho que constituíam um meio para o fim. Em seguida, eu separei um trecho aqui onde o autor ele vai abordar a questão da felicidade. A vida é, portanto, de alguma forma, obrigação, é um único e grande dever. E, certamente, na vida também há alegria, mas ela não pode ser almejada, não pode ser desejada como alegria. Ela tem que surgir por si mesma, e ela também surge por si mesma como uma consequência. A felicidade não pode nem deve nunca ser objetivo, mas apenas o resultado exatamente da realização daquilo que, no poema de Tagore, chama-se obrigação, e o que, mais adiante, estaremos empenhados em salientar ainda mais claramente. Em todo caso, a busca do ser humano pela felicidade falha na medida em que a felicidade somente pode lhe cair no colo, nunca, porém, ser conquistada. Kierkegaard foi quem formulou esta sábia metáfora. A porta para a felicidade abre só para o exterior. Quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais. Outro trecho aqui que eu separei é onde o autor ele vai tratar sobre as experiências ruins que nós temos durante as nossas vidas. Mas a ideia que o autor tenta reforçar aqui então é a de que são exatamente essas experiências ruins que acabam nos moldando ao longo do tempo. Deve parecer errôneo quando as pessoas simplesmente reclamam sobre seu infortúnio ou ficam zangadas com o seu destino. O que teria sido de nós sem o nosso destino? De que outra forma, a não ser sobre seus golpes de martelo, na incandescência de nosso sofrimento, nossa existência teria adquirido sua forma e configuração. Quem se rebela contra o seu destino, portanto, contra aquilo que ele realmente não consegue influenciar e que ele certamente não pode mudar, não compreendeu o sentido do destino. O destino faz parte, inteiramente, da totalidade de nossa vida, e nem o mais ínfimo aspecto do que diz respeito ao destino pode ser arrancado dessa totalidade, sem destruir o todo, a configuração de nossa existência. O destino faz parte, portanto, da nossa vida e, assim, também o sofrimento, pois, se a vida tem sentido, também o sofrimento tem sentido. E é exatamente tratando então sobre esse assunto que o autor ele vai refutar aquela ideia de que o suicídio pode ser uma solução.
E sobre isso eu separei outro trecho aqui. Se, porém, a vida propicia sempre um sentido, se depende somente de nós realizá-la em cada momento com aquele possível sentido em contínua transformação, se, portanto, está inteiramente no âmbito de nossa responsabilidade e da nossa decisão realizar o respectivo sentido, então sabemos muito bem uma coisa: certamente, algo absurdo e absolutamente sem sentido é jogar a vida fora. O suicídio não é, pois, de forma alguma, uma resposta para qualquer questão. O suicídio nunca consegue resolver um problema. Bom, antes de partir para o final aqui desse vídeo, eu separei um outro trecho onde o autor ele vai tratar sobre a tomada de decisão e como a ansiedade pode influenciar isso de forma negativa. Porém, olhando para a mesma questão, as tomadas de decisões, então, só que por uma outra perspectiva, o autor nos mostra então uma visão mais positiva sobre esse mesmo assunto. Terrível é saber que, em cada momento, tenho responsabilidade pelo próximo, e toda decisão, a menor ou a maior, é uma decisão por toda a eternidade, que a cada momento realizo ou perco a oportunidade daquele momento. Agora, cada momento individual contém milhares de possibilidades, e eu posso escolher apenas uma única a fim de realizá-la. Todas as outras, porém, com isso já amaldiçoei e condenei a jamais ser, e por toda a eternidade. Contudo, magnífico é saber que o futuro, o meu próprio futuro e, com ele, o futuro das coisas, das pessoas ao meu redor, de alguma forma, ainda que em menor grau, depende da minha decisão em cada momento. O que realizo através dela, crio no mundo. Como dissemos, isso salvo na realidade e a preservo diante da transitoriedade. Bom, eu recomendo demais essa leitura. É um livro super curto, ele não tem nem cerca de 150 páginas. E eu acho importantíssimo a gente poder absorver o máximo que a gente puder das experiências das outras pessoas. Principalmente como no caso aqui do Viktor Frankl, onde ele e as diversas outras pessoas que passaram pela mesma experiência tiveram que sobreviver a coisas terríveis. Mas, mesmo em situações extremas, o que o autor nos mostra é que é possível encontrar, então, um sentido para a vida. Então, esse é um assunto que eu acho importantíssimo. Não é uma coisa fácil de lidar, não é uma coisa simples de notar em alguma pessoa que esteja passando por um momento difícil como esse. Mas se tem uma coisa que eu sempre acreditei é que a gente consegue se conectar com pessoas que passaram por dificuldades similares às nossas, mesmo quando nós não as conhecemos, como através de um livro, por exemplo. Então é por isso que fica aqui a minha recomendação para esse livro, e eu escolhi encerrar esse vídeo com as próprias palavras aqui do autor. E este foi, afinal, todo o sentido último dessas 3 conferências. Revelar-lhes que o ser humano, apesar disso, apesar de tudo, apesar da necessidade da morte, primeira conferência, apesar do sofrimento com enfermidades corporais e psíquicas, segunda conferência, ou com o destino do campo de concentração, terceira conferência, pode dizer sim para a vida. Caso você tenha gostado do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!